Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos Ribas e esse é o meu programa no YouTube chamado Carlos Ribas Responde. E a pergunta de hoje é: o livro de Enoque é verdade ou é mito? O que é o livro de Enoque? O livro de Enoque é um livro antigo que foi encontrado, que fala uma série de absurdos sobre coisas que não reveladas pela Bíblia e tudo mais. Ele está no paralelo com livros como o Evangelho segundo Maria Madalena, o Evangelho de Judas e todos os outros. Para você saber se é verdade ou é mito, você precisa entender sobre canonicidade dos livros. Como é formado um cânon? Eu tenho aqui na minha mão uma Bíblia. Essa Bíblia tem 66 livros, porque ela faz parte do cânon hebreu. O que é o cânon hebreu? Primeiro, cânon é régua. Essa régua era o que se media o que era verdadeiro e o que era falso. Então, na época do Velho Testamento, os livros lidos, utilizados, eles eram livros que a comunidade da época, que não era uma comunidade cristã, porque Cristo não havia vindo ainda, eram livros aceitos pelos profetas e pelos sacerdotes. Com o advento do Novo Testamento, a vinda de Jesus, então esses livros começaram a ser lidos na sinagoga, normalmente nos dias de sábado. E eram os livros do Velho Testamento que nós temos hoje. Alguns outros livros eram lidos em grupos independentes. Com o passar do primeiro século, aproximadamente no ano 98 depois de Cristo, dois teólogos da época, Orígenes e Tertuliano, indexaram o Novo Testamento com 27 livros. Então formou-se o Velho e o Novo Testamento, a Bíblia de cânon hebreu que nós temos com os 66 livros. Naquela época, havia vários evangelhos para serem autenticados. Vários. Nós temos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, tinha 8 ou 9. Alguns desses evangelhos não passaram no cânon. Na regra da época, cânon vem de cana, que era usado como régua, e que simboliza a regra canônica para a autenticidade de um livro ou não. Não passaram por alguns quesitos. Por exemplo, não citavam livros do Velho Testamento, não eram citados pelos autores da época em que eles estavam, do primeiro século, não eram citados por pastores, apóstolos, líderes da igreja contemporânea da época, da igreja primitiva. Então, algumas regrinhas não batiam e esses evangelhos eram excluídos, ficando apenas os 4. Para vocês terem uma ideia, o primeiro cânon fora do cânon de Orígenes e Tertuliano, que gerou a nossa Bíblia hebreia, ou a Bíblia do cânon hebreu, que é a Bíblia que os evangélicos usam, foi o cânon africano do norte da África, de Régia e Hipona. Régia, rainha no latim, Hipona era a rainha de uma região do norte da África. Foi um concílio feito pela Igreja Católica da época, Concílio de Régia e Hipona. Nesse concílio foi feita uma reunião de arcebispos. Foi o primeiro concílio, o primeiro e único da história que um papa não participou, porque a igreja era muito ainda dividida, não era uma igreja unida como é hoje. E nesse concílio eles decidiram por um cânon de livros que tinha entre 77 e 87 livros. Era um cânon gigantesco. E aí foi-se usando esses livros ao longo dos anos. Nós sabemos que, logo depois da Reforma Protestante, que foi entre 1515 e 1517, ali por 1545, 1550, a Igreja Católica começou a se preocupar em fazer um cânon definitivo, que aí então eles fizeram o cânon católico, que tem os livros, além dos 66 livros, mais alguns outros livros, como Baruque, como 1ª e 2ª Macabeus, como Tobias, como Sabedoria, como Eclesiástico e alguns outros. Então, esse é o cânon católico. Por isso que a Bíblia Católica tem 73 livros e a Bíblia Evangélica tem 66 livros. Agora, como que são denominados cada um desses livros? Os 66 livros da Bíblia Evangélica são livros canônicos. Os livros a mais da Bíblia Católica são livros deuterocanônicos. O que é deutero? De outro. Então, são livros de outro cânon. Os livros que são o Evangelho de Enoque, ou o livro de Enoque, o Evangelho de Maria Madalena, de Judas, esses são livros apócrifos. Tá? E os outros evangelhos ou outras epístolas que não foram atribuídos ao Evangelho, ao Novo Testamento, porque não tinha assinatura assegurada, regras canônicas asseguradas, eram livros pseudepígrafos, ou seja, livros de falsa assinatura. Por exemplo, existia o segundo livro de Lucas. Que era esse livro? Que alguém escreveu
dizendo que era o evangelista Lucas, mas que na verdade não foi comprovado a autenticidade. Então era um livro pseudepígrafo, de outra assinatura, uma falsa assinatura. Então o livro de Enoque é um livro apócrifo, ou seja, maligno, maldito, não tido como verdadeiro, genuíno ou abençoado. Ele é um livro que existe de verdade, mas é um livro totalmente mentiroso. Ou seja, não foi revelação de Deus, não é o Enoque da Bíblia, não é um outro profeta Enoque que surgiu, é um livro que alguém na época escreveu para dispersar a religião, escreveu para tentar atrapalhar a verdade do evangelho. Isso acontece até hoje. Isso é uma regra do diabo, que é a contra-inteligência. É disseminar mentiras para que ninguém saiba qual é o foco da verdade. Então o livro de Enoque é uma farsa. Se esse vídeo te ajudou, clique aí no gostei, compartilhe, tá bom? E nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. No Twitter eu coloco frases muito bacanas dos meus pensamentos e também aqui no YouTube. Clique no inscrever no canal e é isso aí, tá bom? E se você quiser, entre no meu site, que está aqui no vídeo, carloribas.com.br e veja minha loja virtual. Deus te abençoe.